Satyavihina Yaparada Vasai Shiptaishta Kamaditarangamadi Kripa Maitvam Sharanam Prapana Vrinde Namaste Charanarvindam 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 Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasam Vadami Radham Karuna Bharadam Tato Mamanyasti Gati Nakapi Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasam Vadami Radham Karuna Bharadam Tato Mamanyasti Gati Nakapi Jai Shri Radhe Shyam. Jai Shri Radhe, boa noite para você. Boa noite, Dandavat Pranams a todos. Então nós vamos continuar a leitura do belíssimo Shri Brihad Bhagavatamrita, segundo canto, que joy, que se chama Shri Goloka Mahatmya. Então estou procurando aqui o versinho que Srila Sanatana Goswami Pad compõe como o pranam para essa segunda parte da obra. Namaha Shri Krishnaya Bhagavate Shri Radhika Ramanaya. Abandonando qualquer atitude de eu e meu, eu presto reverências diante de Shri Krishna, o reservatório todo atrativo de prazer e o reservatório de opulência ilimitada, que traz deleite para Srimati Radhika. Jai Shri Radhe. Então assim, também vou recitar o Mangalacharan do Digdarshini Tika, que é o comentário de Srila Sanatana Goswami Pad, a sua própria obra, que se chama Shri Brihad Bhagavatamrita. Ele fala: Srimad Chaitanya Devaya Tasmai Bhagavate Namaha Yad Rupa Manim Ashritya Chitram Nrityati Ayam Jadaha. Eu presto reverências ao Senhor Supremo Shri Chaitanya Dev, refugiando-se na joia de sua rupa, que significa neste caso tanto a bela forma de Mahaprabhu quanto Srila Rupa Goswami. Mesmo uma pessoa obtusa como eu também pode dançar admiravelmente, maravilhosamente no palco da narração desta obra. Então assim, Srila Sanatana Goswami invoca auspícios para poder, primeiro invoca auspícios para poder compor o segundo canto, e depois ele invoca auspícios para poder fazer o comentário ao segundo canto da obra Shri Brihad Bhagavatamrita, que da mesma forma que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele, nesse comentário, ele apresenta o argumento e a refutação, a dúvida e a maneira pela qual a dúvida é sanada. Então, dessa maneira, ele não deixa não deixa ficar nenhuma dúvida no coração dos seus leitores, né? dos ouvintes. Não deixa pedra sobre pedra. Não deixa pedra sobre pedra. Então a gente vai continuar na primeira parte hoje da nossa leitura. Vamos continuar a leitura a partir do
segundo capítulo, que se chama Jnanam. O primeiro capítulo chama-se Vairagyam, renúncia, e o segundo se chama Jnanam. Então, semana passada a gente estava vendo, né, como primeiro você pratica a renúncia, né, e depois é como se você tivesse um copo, como se a sua consciência fosse um receptáculo, um copo, um container, né, como o pessoal que faz importação e exportação, e que esse container ele está cheio de anatas, né, o coração está cheio de anatas, de coisas indesejáveis, de samskaras, de ofensas, equívocos sobre a nossa identidade, sobre a identidade de Krishna, tanta coisa, né? Um desejo incontrolável de desfrutar nesse mundo. Tudo isso são coisas indesejáveis que estão no coração da alma condicionada. Então, quando a gente pratica o Vairagya, então a gente limpa o coração e depois a gente tem a oportunidade de preenchê-lo, esse copinho do coração, com Jnana, ou com, na verdade, Divya Jnana, né, que é conhecimento transcendental. E aí quando a gente recebe no coração esse Divya Jnana, né, que esse é o significado de Diksha, né? Diksha, então Di, no caso aí, que significa Divya Jnana, que Gurudeva, ele injeta essa quantidade infinita de Divya Jnana no coração do discípulo, que a princípio está ali na sua forma potencial, né? É como o Prabhupada dizia, né? Sabe o que o Prabhupada dizia, né? Quando ele dava Diksha para os discípulos, ele falava assim: estou dando um sapato bem maior do que os seus pés, mas esse sapato já é a garantia de que os seus pés podem crescer até o tamanho dele. Da mesma forma que receber Diksha Mantras é a garantia que Gurudeva está dando que você pode voltar ao Supremo, que você pode alcançar a meta que você deseja, contanto que você cante os mantras, siga as instruções do seu Gurudeva, né? Então, assim, por isso o segundo capítulo é Jnana, que no segundo capítulo o Brahmana de Pragjyotisha-pura, Janamejaya, o filho de Parikshit Maharaj, que está ouvindo o seu mestre espiritual, Jaimini Rishi, recontar a conversa, ou narrar de novo a conversa entre o pai dele, Parikshit Maharaj, e a avó dele, Uttara Deva. Então todos estão enchendo o seu copinho de Divya Jnana. E claro que eles estão fazendo isso para nos dar exemplo de como nós devemos atuar, né? Porque Parikshit Maharaj é um companheiro eterno de Krishna. Então esse conhecimento está sempre aceso no coração dele, né? Da mesma forma, Gopakumar, né? Gopakumar. Mas aí Gopakumar, nesse momento do livro, no verso 196 do capítulo 2, que é um capítulo bem grande, ele está narrando para o Brahmana de Pragjyotisha-pura como ele vai galgando diferentes degraus, vamos dizer assim, dentro da escala do universo. Primeiro, peregrina pela terra em diversos lugares sagrados, e depois, pelo poder do mantra, do Gopal Mantra, ele primeiro vai para Swarga Loka, depois vai para Swarga Loka, Mahaloka, Jana Loka, Tapo Loka, e depois, finalmente, onde ele está agora, Satya Loka ou Brahma Loka, né? E lá ele tem essa oportunidade de encontrar os Vedas personificados. E ele está falando agora, está ouvindo, na verdade, os Bhakti Shastras, encabeçados pelo Srimad Bhagavatam e pelas Upanishads, se eu não me engano. Eu não me lembro, eu sei que com certeza eu tenho, que é Srimad Bhagavatam, o Srimad Bhagavatam personificado está liderando esse kata que ele está recebendo aqui. Você está com seu microfone ligado, Prabhuji? Eu acho que está, hein? Vê aí. Tá, então vamos nessa. Asmin hibeda bedakye siddhantes matsu sammate yukjavatarite sarvam iravadyam dhruvam bhaved.
Aí os Vedas personificados, os Bhakti Shastras, dizem assim: contudo, eles estão falando sobre a Achintya Bheda Bheda Tattva, a filosofia de Mahaprabhu. Contudo, o princípio da igualdade e diferenças simultâneas, Bheda Bheda, da forma como se relaciona ao Brahman Supremo, é belamente coerente e impecável. Grandes personalidades devotadas ao Senhor têm estabelecido o princípio de Bheda Bheda usando lógica definitiva e irrefutável. Agora nós vamos ler um comentário de 2 páginas de Srila Sanatana Goswami sobre esse assunto, que é da maior importância, né? Porque eles aqui estão, como Bhakti Shastras, eles estão revelando para Gopakumar a mesma coisa que Mahaprabhu vem nos revelar, né? Então, e aqui Srila Sanatana Goswami e Srila Gurudeva diz: os Bhakti Shastras dizem, esses princípios filosóficos, Siddhanta ou argumentos específicos, elucidam as escrituras de maneiras sumamente coerentes e harmoniosas. Sobretudo, além disso, quando o princípio de Bheda Bheda ou igualdade e diferenças simultâneas é apresentado com argumentos lógicos para que apoiam esse mesmo princípio, tudo falado e não falado fica absolutamente livre dos defeitos e contradições, e o Siddhanta impecável, que é aprovado de todos os modos pelo Bhakti Marga, pelo caminho de Bhakti, o caminho da devoção, se consolida. A palavra Dhruva, que significa definitivo, indica a capacidade de eliminar todas as dúvidas. Aí eles continuam falando: certas pessoas afirmam que os seres vivos, ou as divas, se originam do Brahman e se fundem no Brahman. Dizem eles que Brahman e as divas, na verdade, não são diferentes entre si. Contudo, mesmo na opinião daqueles que pensam assim, no estado de mukti ou liberação, não se pode perceber a natureza infinita de Brahman. Por isso, a felicidade experimentada naquele estado, né, no estado de liberação, é medíocre. Aí eles vão dar uma analogia, os Bhakti Shastras. Uma analogia para este tipo de mukti é a de uma onda que se manifesta de uma parte do oceano e depois se funde nele de novo. Né? A onda faz assim, né? O movimento das correntes e tudo, né? O mar, é como se o mar estivesse entrando para dentro dele mesmo, e aí com isso ele provoca uma onda que depois se funde nele mesmo, né? Porque há apenas água em todas as partes, a onda não pode ser considerada uma entidade distinta do oceano. Tudo é água. Ela se funde e assim se unifica com o oceano. Deste modo, desta perspectiva, todas as ondas são nenhuma das ondas, vamos dizer assim, é diferente do oceano. Toda vez que aparecer uma onda, essa onda não vai ser diferente do oceano, se você analisar desta perspectiva. Contudo, certas qualidades do oceano, tais como extrema profundidade e a presença de joias preciosas, essas qualidades não se encontram nas ondas. Deste modo, assim como as ondas não contêm as características, todas as características do oceano, deste modo, já que as ondas não contêm todas as características do oceano, elas são diferentes do oceano. Interessante, né? Essa analogia é bem clara, né? Elas se fundem no mesmo lugar de onde elas emergem, e por isso não são vistas como uma forma distinta. Portanto, se diz que as ondas têm a mesma natureza que o oceano e que eles são a mesma coisa, o oceano e as ondas.
De modo semelhante, no estado da liberação, os seres vivos se fundem numa parte distinta do refulgente Brahman, daquela da qual elas se originaram. Né? Elas se originaram de uma parte do refulgente Brahman e, quando elas alcançam a liberação, elas se fundem em outra parte que é distinta daquela parte da qual elas se originaram. E por isso se diz que a diva se torna igual ou se funde com o Brahman. Contudo, como o ser vivo é limitado por sua própria natureza, ao passo que Brahman é constitucionalmente ilimitado, as divas liberadas não podem conquistar a intensa e infinita felicidade encontrada no Brahman ilimitado. Por isso, o motivo pelo qual as divas não são diferentes do Brahman é apenas que a sua individualidade não é visível no estado da liberação. Que o Brahman é a refulgência indivisa de Krishna, né? Então, como a individualidade da diva não pode ser vista naquele estado, então se diz que ela não é diferente de Brahman. Por elas serem infinitas, as divas, elas são separadas e distintas, muito embora estejam como que fundidas em alguma parte do Brahman. Pela misericórdia especial de Shiv Bhagavan, em determinado momento, alguns seres vivos liberados, por causa de sua individualidade, desejam uma existência distinta para experimentar o júbilo do serviço devocional amoroso, Bhakti Sukha. Elas conseguem conquistar este serviço devocional num corpo adequado para adorar o Senhor, um corpo Satchid Ananda, formado por eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Então aqui eles terminam de falar, e aí Gurudeva e Srila Sanatana Goswami falam assim: isso já foi explicado antes. Quanto a isso, Shri Shankaracharya Pai diz no Pratana Shatpadi, meu texto: Satyati Veda Pagaminata Tavaham na Mamakinastvam Samudra Hitaranga Kocha na Samudastaranga. Ó Senhor, eu sou seu mesmo quando a diferença entre nós, Veda, chega ao fim. Mas você não é meu. Quando uma onda se funde no oceano, se diz que ela pertence ao oceano, mas com certeza jamais se pode dizer que o oceano pertence à onda. Então, Shripad Shankaracharya. Então, essa afirmação de Shripad Shankaracharya Pad, que apresenta a filosofia básica de Beda Beda, da igualdade e diferença, é inteiramente lógica. A distinção entre a Diva e Brahman é um produto da ignorância, avidya ou maya, pela qual o ser vivo fica confuso e fica esquecido de sua identidade verdadeira. Quando essa ilusão do esquecimento de si mesmo é destruída, a diferenciação entre a Diva e Brahman é eliminada. Embora isto seja verdade, mesmo assim, existe diferença na forma de Tadiyatha, the literal belonging, ou seja, o pertencimento literal do ser vivo em relação a Brahman. Ou seja, o Tadiyatha significa que o ser vivo pertence literalmente a Brahman. Em outras palavras, a oração acima de Shankaracharya, Nata Tavaham, ó Senhor, eu sou seu, estabelece a distinção entre a Diva e Brahman. Porque ele está falando, primeiro ele está falando uma oração, então ele está falando uma oração a uma segunda pessoa. E está dizendo que é dele, que é dessa segunda pessoa. Como o Shripad Bhanu Maharaj às vezes dá uma palestra e fala assim: se todos nós somos Deus, e se Deus é o Pai Supremo, qual é a nossa relação com a nossa mamãe? Já viu ele falando isso? Se todos nós somos Deus,
se Deus é o Pai, que relação estranha essa que a gente tem com a nossa mãe? Faz sentido, né? Então, se a diva se fundisse no Brahman, essas palavras de Shri Shankaracharya seriam incoerentes e sem sentido. Então, o próprio Shri Shankaracharya, né, no final, quando ele está perto de partir desse mundo, ele compõe aquele verso, né? Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda muda mate. Se lembra? Seus tolos, adorem Govinda, adorem Govinda, adorem Govinda. Então, para aqueles seus discípulos sinceros, ele deu consciência de Krishna, né? Mas enfim, o significado é que o fluxo limitado de um rio jamais pode se tornar a fonte ilimitada de água e a origem de joias maravilhosas que é o oceano, né? O rio só parece não ser diferente do oceano porque, quando os dois se encontram, a sua presença externa desaparece no oceano. Por isso, se considerarmos com cuidado essas ideias, poderemos com certeza verificar que, pelo fato da nossa existência se esvair no estado da liberação, assim como a chama de uma lamparina se extingue, existe apenas a ausência da aflição nesse estado. Acompanhou? Se você considerar essas ideias, você com certeza vai apurar, vai verificar que, como a sua existência se esvai no estado da liberação, assim como a chama de uma lamparina se extingue, o que há nesse estado é apenas a ausência de aflição. Porque assim, existe a sensação de que a existência se esvaiu, né? Porque a diva, ela fica num estado de total adormecimento. Então, ela tá em comatose, né? Oi? Pode ser nirvana também, né? Outro nome que se dá, né? Não há nada senão a cessação absoluta da aflição. Então isso é nirvana, mukti, né? A cessação absoluta da ausência da aflição. Não há conquista de felicidade. Então, como o Prabhupada diz no Chaitanya Charitamrita, ele fala que mukti é a cara negativa da existência material. A cara positiva da existência material, sim, quando você está desfrutando, você tem a sua forma, você tem seu corpo, você está sofrendo, mas também está desfrutando, né? Mas a cara negativa é quando você nega esse sofrimento, mas você não alcança felicidade alguma. Negação. Né? É a sua negação. Além do mais, as qualidades superiores do eu, que estão presentes durante o estado anterior à liberação, tais como a capacidade de pensar, buddhi, não estão manifestas no estado da liberação. Deste modo, dos 4 tipos de aniquilação, aí tem aqui, entre colchetes, 4 tipos de aniquilação: aniquilação constante, a ocasional, a material e a final. Mesmo na aniquilação derradeira ou final, Atyantika Pralaya, a liberação das divas, no sentido de se fundirem no Brahman, não se pode estabelecer. Você não pode dizer que, né, que elas realmente se fundem no Brahman. Aí aqui tem uma nota de pé de página que descreve em mais detalhe quais são essas 4 pralayas, né? Pralaya é a destruição, só que a destruição tem fases diferentes, né? Primeiro, chama-se Nitya Pralaya, que é a constante degradação da matéria. É só você olhar, se você se olhar no espelho todo dia. Você vendo como, né, o corpo, a pessoa quando chega à idade avançada, ela perde a altura, né? O corpo vai literalmente se definhando, né? É a melhor palavra que existe, se definhando, né? Então, isso é Nitya Pralaya, está acontecendo sem parar.
pelo efeito do fator tempo, né? O tempo está corroendo, né? O corpo de todos os seres vivos. O próprio universo está sendo consumido pelo tempo, né? Aí o segundo tipo de pralaya é a destruição parcial do universo ao fim do dia de Brahma, que se chama Naimitika pralaya. Naimitika significa ocasional. Às vezes vem essa destruição no fim do dia de Brahma e às vezes não vem. Gratyatandi. Aí o terceiro é Prakritika pralaya, que é a destruição total do universo ao fim da vida de Brahma, que coincide com o fim da vida do universo, né? Quando Brahma parte, quando ele... Tem uma parcial e uma total. Sim, e tem essa que é a constante, né? Que você vai vendo no cotidiano, tá? A primeira é a constante, a segunda é a circunstancial, ocasional, a total, e tem a outra que é a liberação das almas individuais ou a aniquilação final, que se chama Atyantika pralaya. Quando elas realmente conseguem alcançar a mukti, que é raríssimo, né? Está lendo no Chaitanya Charitamrita como Prabhupada, né? Ele descreve, e também no Brihad Bhagavatamrita, escreve assim, muito raro, você tem que ser muito especial para você cometer essa besteira. Você vai fazer um maior esforço, viver milhares de vidas, coisa e tal, tarará, aí você vai alcançar um estado que não é o seu estado. Mas enfim. Então assim termina esse verso 196. Parece uma aposentada. É uma aposentada. Então esse é o verso 196, um verso bem suculento, né? Aí o verso 197. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisinha. O verso 197 tem mais páginas ainda. E o verso, deixa eu ver aqui. Então eles vão, os Veda Shastras, os Bhakti Shastras, eles são muito animados para dar Harikatha, porque eles vão ficar falando por vários versos ainda, explicando essa filosofia tão sutil, né, tão profunda. Então ele fala aqui no verso 97. Sada pramana bhutanam asmakam mahatam tata vakyani vyavaharas cha pramanam kalu sarvata. A fim de confirmar este assunto, escrituras tais como Srimad Bhagavatam, palavras de grandes personalidades como Shinarada e Prahlada, e a conduta de grandes almas como Shishuka e Sanaka, irretocavelmente dão prova para estabelecer com autoridade a excelência do serviço devocional. Porque o catar desses Bhakti Shastras começa com eles descrevendo Mukti. E aí Gopakumar fica um pouco ansioso, fica assim, mas por que vocês falam de Mukti se vocês dizem que Mukti não serve para nada? Aí eles explicam, não, a gente fala de Mukti primeiro, que está muito além de Bhukti, né, do simples prazer dos sentidos, para depois a gente com isso mostrar a diferença infinita das glórias de Bhakti em relação ao Mukti. Porque o Mukti, o prazer que você pode alcançar em Mukti, ele não tem termos de comparação, né? Ou seja, o prazer que você pode alcançar em Mukti jamais poderá ser comparado de forma alguma com o prazer extraordinário, infinito e sempre crescente, né? Que é uma característica do prazer de quem pratica Bhakti pura, né? Quem pratica Bhakti pura o seu bhava, os seus sentimentos de felicidade por servir amorosamente a Krishna estão sempre aumentando. É inconcebível, né? Como é que você vai imaginar, como é que você consegue imaginar com a sua mente, se a sua mente tem uma capacidade de perceber o prazer limitada, como é que você vai usar essa mente para você alcançar o ilimitado do prazer que você pode alcançar praticando o serviço devocional, né? Então, no comentário, que é um outro comentário bem suculento, Gurudeva e Srila Sanatana Goswami vão falar aqui.
alguns pensadores fazem ou são da seguinte opinião: o Brahman que existe eternamente, que é único e inigualável, falsamente aparece para diversos seres vivos devido à designação de Maya. Mas quando esta aparição falsa de diferenciação se destrói pelo conhecimento do eu, tattva gyan, percebe-se apenas o único Brahman. Então aqui, primeiro, Srila Sanatana Goswami está colocando a opinião dos Mayavadis, né? Deste modo, pode-se dizer que quando a ilusão da designação de ser diva, que caiu tanto da posição de Brahman quanto da liberação, quando essa ilusão dessa designação se apaga, então, na liberação, assim como antes, a felicidade condensada da natureza verdadeira do Brahman é percebida. Muito profundo isso aqui, né? Mas aqui, Srila Sanatana Goswami estava falando que essa é a opinião daqueles que propõem Mukti, né? Eles estão explicando que, como para eles a posição de Mukti é a suprema, então o Brahman indiferenciado automaticamente é o aspecto supremo do Supremo, né? Então estão querendo dizer que a diva, ela só vê o Brahman como algo diferenciado, ou seja, só vê o Brahman nas variedades de formas que existem no mundo material, porque ela está sob a designação da ilusão de Maya. Porque Maya está falando assim, não, isso aqui, olha, aproveite a variedade, né? Isso. E aí depois eles concluem que, por conta disso, porque essa visão é ilusória, quando essas divas realcançam o Brahman, então essa experiência da variedade ela desaparece, né? E aí eles ainda acreditam no seguinte, agora tem mais aqui: na liberação não há sequer um vestígio do ego mundano, e por isso a própria pessoa que experimenta a felicidade não existe. Forte, hein? Você ficou ouvindo isso assim? E por isso a própria pessoa que experimenta a felicidade não existe. Esta ausência de existência, não obstante, because the state of liberation itself constitutes realization of the joy of one's real identity, it nevertheless accords the most concentrated happiness. Então ele diz mais ou menos assim, que essa frase tem alguma coisa estranha no inglês. Esta ausência da existência, apesar desta ausência de existência, porque o estado da liberação por si só constitui a percepção do júbilo da nossa verdadeira identidade, ele não obstante confere a felicidade mais concentrada. Então aqui ele na verdade é um jogo de palavras, né? Assim como os salvacionistas conquistam o júbilo pela liberação, aqueles que são devotados a servir ao Senhor sentem que Shri Bhagavan, que é a personificação da eternidade do conhecimento da bem-aventurança, continuamente se manifesta em seus corações, dando-lhes a experiência da maior intensidade de felicidade. Assim como, já que se estabelece que também se pode experimentar a maior intensidade de felicidade na liberação, pode-se entender que as glórias especiais de Bhakti não são superiores àquelas da liberação. Então esse é o argumento dos muktas, né? Eles estão dizendo que tanto como os salvacionistas, aqueles pretensos conquistadores de mukti, eles experimentam júbilo na liberação, da mesma forma
os que servem a Krishna, ao fazer esse serviço, isso lhes dá a experiência da maior intensidade de felicidade. Mais prazeres. Oi? Mais prazeres. Uhum. Mas aí continua dizendo, já que está estabelecido que também se experimenta a maior intensidade de felicidade na liberação, pode-se entender que as glórias especiais de Bhakti não são superiores àquelas da liberação. Contudo, semelhante conclusão filosófica, Siddhanta, não é de forma alguma lógica. Agora eles vão refutar. A fim de refutar o Siddhanta incoerente dos proponentes da liberação, os Bhakti Shastras falam 8 versos que começam aqui, no verso 197, com a palavra Sada. Dizem eles, nós, as escrituras devocionais, tais como o Srimad Bhagavatam, damos prova, damos evidência com as seguintes palavras. Aí eles citam primeiro Srimad Bhagavatam, o famoso verso Atmarama. Atmaramas chamunayo nirgranta api urukrame kurvantya haitukim bhatim itam bhuta gunohari. Embora os sábios satisfeitos consigo mesmos, os Atmaramas, estejam livres do cativeiro, ou seja, os nós do falso ego, desses sábios já foram cortados e por isso eles estão além de todas as regras, né? Então, embora esses sábios satisfeitos consigo mesmos estejam livres do cativeiro e não tenham desejos materiais, não obstante, mesmo assim ficam fascinados pelas qualidades de Shri Hari, que é dotado de grande poder, e deste modo servem ao Senhor com devoção imaculada. E isto porque as qualidades de Shri Bhagavan são tão poderosas que todos, tanto os liberados quanto os condicionados, se sentem atraídos por Krishna, né? Então aqui esse é a primeira parte do contra-argumento dos Bhakti Shastras, que explicam como os sábios satisfeitos consigo mesmos, que já se libertaram dos grilhões de Maya, né? Porque o falso ego deles foi devidamente limado, e também porque o coração deles já não tem desejos materiais. Eles mesmo assim, mesmo estando nesse verdadeiro, nesse que é o conceito verdadeiro de liberdade, de liberação, ainda assim eles ficam fascinados com as qualidades de Shri Hari, e desse modo servem ao Senhor com devoção imaculada. É que hoje de manhã eu estava conversando com o Luciano, um devoto, né, que está hospedado em Gaya Vrindavana por 2 semanas, parece. Então a gente estava trocando umas ideias, né? Claro que foi uma troca meio unilateral, porque praticamente quem falou o tempo todo fui eu, né? Mas enfim, mas de qualquer forma, assim, ele fez algumas perguntas, né? E nós estamos vendo justamente isso, que quando alguém alcança Mukti, este alcance de Mukti é apenas, como também aqui em outro momento desse Srimad Bhagavatamrita, o alcance de Mukti é comparado àquele momento em que você, morto de fome, né, você se alimenta e você sente aquela satisfação temporária, né? Ou seja, como você tomou uma atitude para eliminar sua fome ou o sofrimento que você estava passando, então você tem, num período breve de tempo, comparado com a sua vida toda, você tem aquela ideia de, não, agora me libertei da fome, eu estou livre da fome, né? Então é uma sensação temporária, né? Então, Srimad Bhagavatam afirma: Bhakti Siddher Gariyasi. Entre todas as espécies de perfeições, Bhakti
é considerada, deve ser considerada a melhor. É a perfeição da perfeição, da perfeição, da perfeição, ad infinitum. Você vai ficar falando assim, perfeição da perfeição, da perfeição, da perfeição, da perfeição, da perfeição, e você nunca vai conseguir atingir o patamar de perfeição de Bhakti. Se você não tiver, né, se você não estiver fazendo Sharanagati, se você não estiver, né, rendido aos pés de lótus de Krishna, né, como aquela lila, né, no Mahabharata, que Draupadi, os esposos dela, os 5 Pandavas, são péssimos jogadores. Toda vez que eles jogam, eles perdem para Duryodhana e os seus primos. Qualquer jogo, eles são muito ingênuos, né, inocentes, então eles jogam, perdem dinheiro, perdem tudo. E numa dessas jogatinas, desses jogos, eles ficaram tão sem nada que aí Dushasana, eu acho, falou, o irmão de Duryodhana, falou assim, bem, agora vocês querem tentar ganhar tudo de volta, né? Então façam mais um jogo. Aí ele fala assim, mas não temos mais nada para apostar? Aí ele fala assim, sua esposa, né? Era o tio do Duryodhana que aconselhou ele. Ah, o Dushasana não é irmão? Ah, é. Eu não sei, sinceramente não me lembro agora. Mas enfim, acho que foi ele, inclusive foi ele que foi querer, depois foi tirar a roupa dela, né? Tentou tirar a roupa dela. Na frente de todos os guerreiros, todos os kshatras daquele reino, né? Todos estavam reunidos e de repente ele traz Draupadi praticamente à força, né? E quer desnudá-la para assim desonrar tanto Draupadi quanto os 5 Pandavas. A mesma energia que usou para o Damodara. Isso, justamente. Então aí, mas o que aconteceu primeiro, você lembra? Faltava. Não, mas primeiro aconteceu uma coisa. O que aconteceu primeiro? Não. Quando o Dushasana começou a puxar o saio dela. Ela falou alguma coisa lá, que eu não lembro. Sei que ela reagiu. Não, a primeira coisa foi que ela orava a Krishna com um dos braços erguidos e com o outro braço ela tentava segurar o resto do sari que ainda tinha. Mas aí não estava dando certo, porque o Dushasana, um guerreiro puxando o sari. Aí ela ergueu os 2 braços. E ela orou para Krishna. Krishna, dependo inteiramente de você, se você quer proteger a minha castidade, ou você se manifesta, então a minha castidade vai ser jogada no lixo. Aí automaticamente Krishna começa a providenciar, né, a liberar uma quantidade infinita. A gente já fez uma promessa para ela, parece. De que se ela o chamasse, ele sempre apareceria, não é isso? Acho que sim. É uma história aí. Mas nesse passatempo, fica comprovado isso, que, assim, que se você realmente quer alcançar toda essa maravilha que está sendo descrita aqui, né, que é o reino de Bhakti, você tem que se render, né? Da mesma forma que o nenenzinho é completamente rendido ao pai e à mãe, né? Um bebezinho, ele não conhece, ainda mais o bebezinho pequeno é meio redundante, mas assim, o nenenzinho, ele está naquela fase que, segundo se explica nos Vedas, ele está em Anamaya, né? Então, como ele está em Anamaya, Ana quer dizer alimento. Aí Maya, no caso, é a percepção que ele tem da vida, né? A percepção da vida, de vida que o bebê tem é o seio da mãe, o leite da mãe. Ele não consegue ver a diferença entre ele mesmo e sua mãe. E tudo que ele quer fazer é mamar. Então, por isso que o bebezinho tem aquele mania de ficar fazendo biquinho assim, coloca o bico no seu braço, no seu dedo, ou na sua orelha. Se você colocar a boquinha do bebê perto de qualquer parte do seu corpo, qualquer lugar, ele vai querer chupar. Então isso chama-se Anamaya. Aí a próxima fase se chama Manamaya, porque aí o bebezinho já é um menininho, uma menininha, aí ele começa a perceber, pelo uso da mana, da mente, ele começa a perceber que existe uma diferença entre a mãe, o pai, os irmãos e ele. Que ele percebe assim, quando a mãe se ausenta da presença dele, ele não sente como se tivesse morrido.
como antes. Antes, ficar sem a mãe, sem o calor da mãe, sem o seio da mãe, sem o leite da mãe, é mortal. Por isso que ele chora. Ah! Mas aí a partir da fase de Manamaya, que é a fase em que ele, pelo exercício mental, aí eu não me lembro agora assim, quais são as faixas etárias, mas assim, nessa fase, pelo exercício mental, que ele já está começando a fazer, ele começa a fazer certas experiências, né? Ele é capaz de ficar sozinho um tempão brincando, e ele fica admirando tudo à sua volta, e fica pegando tudo. Então e os sentidos dele, por exemplo, aos 3 meses, já foi provado que a criança começa a ver colorido, né? Antes era preto e branco e de cabeça para baixo, né? Aos 3 meses ela começa a ver colorido. E aí você vai fazendo testes, se você tem essa noção, você vai fazendo testes assim com seu bebezinho, você vai observar assim, como que a partir dos 3 meses ele entra em outro estado, né? Ele fica assim, uau! Eu me lembro a minha filha mais velha, quando ela tinha 3 meses, ela vivia um estado de deslumbramento, assim, né? Ela ficava sentadinha numa cadeira assim, tomando sol, e ela ficava assim, dá uma golfada de vez em quando, mas não está nem aí, né? Ficava assim, uau! Né? Porque é muito bonito, né? Pela primeira vez. E também, né? Isso porque as crianças são muito sensíveis, né? Então aí Manamaya. Aí depois vai para a escola, coisa e tal, Jnanamaya. Aí vai usar essa mente e os sentidos para adquirir conhecimento. Jnanamaya. Né? E aí depois, raros seres humanos. A maioria vai ficar no máximo na fase de Jnanamaya. Raros seres humanos vão chegar a Vijnanamaya. Porque aí são seres humanos que vão estar buscando conhecimento espiritual e vão ter uma percepção verdadeira desse conhecimento. Quando eles abrem Gita, por exemplo, quando eles ouvem falar Gita, Krishna Gita, automaticamente dá um estalo. Aí falam, isso que eu estava procurando o tempo todo, por que demorou tanto? Né? Então já é um segmento bem raro da sociedade humana. Vijnanamaya. Aí o último estágio chama-se Anandamaya, que é mais raro ainda. Que ele agora tem conhecimento interiorizado, né? Ele está vivenciando o conhecimento espiritual e ele está experimentando prazer espiritual, né? Anandamaya. Então assim, Anandamaya. Maya aí não é Maya, não é ilusão. É o fato de você estar saturado de alguma coisa. É como se você fosse uma esponja. Então no primeiro estágio você é uma esponja do desejo de ser a mãe, de continuar sendo a mãe, que você vem do ventre da sua mãe, não é? E você está ali naquela simbiose com a sua mãe come, você come, sua mãe sofre, você sofre, né? Por isso que assim, se você lê no Srimad Bhagavatam, tem o cálculo do tempo a partir do átomo, né? Tem um capítulo no 3º canto que vai descrever assim cada fase da gravidez, e ali Srila Prabhupada explica assim os cuidados que uma mãe, que a esposa, né, grávida deve ter, e as pessoas à sua volta, porque a mulher grávida ela está muito mais suscetível às coisas sutis, porque ela é um corpo habitado por 2 divas, né? Então é uma situação muito especial. Tanto que Prabhupada diz, se você olha para os olhos da sua esposa quando ela está grávida, o brilho dos olhos dela é duplo, porque é o brilho dela mesma, dela como diva, e do bebezinho como diva, né? Então o olhar mais lindo é o olhar da mãe, a mãe grávida, né? A filha dele falando do Deus. Essa parte, né? Eu acredito que sim, sinceramente não me lembro se é ele que fala para a mãe, não. Sinceramente não me lembro se é a Kapila Deva. Teria que ver no 3º canto. A gente pode pesquisar, né? Mas enfim, a gente começou a falar sobre isso porque porque a gente estava falando sobre o prazer, a satisfação, a bem-aventurança ilimitadamente, infinitamente superior a qualquer outro tipo de bem-aventurança.
né? Bhakti Sukha, como foi mencionado aqui. O Sukha, ou a felicidade que você sente se você está realmente praticando Bhakti, né? Você fica, né? Quer dizer, eu posso falar só assim, da boca para fora, né? Porque eu não experimento isso, né? Mas assim, o devoto puro, onde quer que ele esteja, ele está envolvido por essa felicidade, né? E por isso que a presença dele, eu, por exemplo, tive a oportunidade de observar como Srila Prabhupada caminhava pelas ruas, quando ele saía para fazer sua caminhada matinal, cantar japa e conversar com os discípulos, né? E ele promovia uma onda na rua, assim. Era uma onda. As pessoas cedo caminhando, fazendo qualquer coisa, Prabhupada passava e as pessoas não acreditavam. Muitos paravam e ficavam assim. Uhum. Aí, de vez em quando, alguém dá uma cotovelada nessa pessoa que ficava assim, estatelada assim. Né? Porque ele emana esse Bhakti Sukha, essa felicidade de estar servindo a Krishna. Né? Isso é a realidade transcendente que tá acontecendo dentro do mundo material, por um milagre. Né? Este é o verdadeiro milagre, que pela misericórdia de Krishna, então o seu companheiro eterno, né, Gurudeva, ele aparece nesse mundo, ele transita nesse mundo como se fosse um ser humano comum. Mas as pessoas, mesmo o materialista mais grosseiro, ele vai ficar impressionado só pela presença deste Bhakti Sukhi, né? Ou seja, aquele que experimenta a felicidade no reino de Bhakti. Então é muito forte, né? Aí mas aqui eles vão continuar dando provas de como que Bhakti é superior. Narayana parasarve nakutaschana bibhyati swarga pavaga narakeshwapi tulyarta darshana. Isso é sexto capítulo. Perdão, sexto canto. Aqueles que são inteiramente devotados a Narayana nunca se deixam dominar pelo medo. Para eles, o céu, a liberação e o inferno são todos a mesma coisa. Então, onde quer que eles estejam, né? Onde quer que eles estejam, eles jamais ficam dominados pelo temor. Imagina só, assim, né? Imaginem vocês, né? Vocês estão assistindo, eu estou tentando imaginar aqui. Quando será, é como Krishna diz para Arjuna na Gita, né? Nunca houve um tempo em que eu não tivesse existido, nem você, nem todos esses reis que estão aqui. A única diferença é que eu sempre me lembro dos meus nascimentos anteriores e você se esquece de todos os seus nascimentos anteriores. Né? Por misericórdia. Não é? A misericórdia de Krishna, né? E aí o que acontece, assim? Por que eu estou falando sobre isso? Porque, da mesma maneira, para o devoto puro, tanto porque o devoto puro, ele desfruta dessa mesma capacidade de reter a memória, né? Chama-se, como é que chama em sânscrito? Shrutidhara, né? Shrutidhara. Ele retém a memória. Ele pode aparecer e desaparecer do ventre, né? Ele pode aparecer no ventre de uma devota, né? E desaparecer desse mundo, acompanhando Mahaprabhu e Krishna e Radha e todos os habitantes eternos dos Dhammas sagrados. Ele faz isso eternamente e ele sempre vai reter a memória de tudo isso pela misericórdia de Krishna, né? Isso faz parte da raça, da troca que ele está fazendo com Krishna, né? Às vezes, por arranjo de Yoga Maya, existe um dos esquemas de Yoga Maya é fazer com que ele, entre aspas, se esqueça de alguma coisa para que o relacionamento dele com Krishna fique mais doce. O mesmo acontece com Krishna, né? Porque, por exemplo, Krishna em Goloka Vrindavana,
diferentemente de todas as suas outras expansões, né? Praticamente todas, Krishna e Chaitanya, eu digo, diferentemente de todas as outras manifestações divinas, o seu Bhagavata, a sua percepção da sua própria supremacia divina como o ser supremo, ele fica encoberto, completamente encoberto pelo arranjo de Yogamaya. E aí ele é uma criança no colo de sua mãe, ele é um amigo de Shridhar, ele é o amado de Shrimati Radhika. Em Goloka Vrindavana, essa é a situação eterna, entende? Essa situação é eterna. Quem é Deus em Goloka Vrindavana? Se você vai na casa de Yashoda Maia, eles adoram Narayana. Se você vai em Vaikuntha, todos adoram Narayana, né? E o próprio Narayana é a deidade adorável de Vaikuntha, é a deidade que rege os planetas de Vaikuntha. Mas se você vai em Goloka Vrindavana, mãe de Yashoda, Nanda Baba, as gopis, cada uma em sua casinha tem uma murtizinha do Senhor Narayana, né? Então Krishna, ele é eternamente em virtude do seu próprio Icha Shakti, da Shakti do seu próprio desejo. Krishna, ele quer ser tratado com intimidade, e é um querer eterno, entende? Então essa é a característica de Shri Vrindavan, que madura a doçura desses relacionamentos que Krishna tem com os seus companheiros eternos. Ela não sofre nenhum obstáculo dessa percepção. Ele é a suprema personalidade de Deus. Tanto que ele está levantando lá a colinha de Govardhana com o dedo mindinho da mão esquerda, né? Isso é uma afronta a todos os canhotos, na verdade, né? Krishna está tirando uma onda com todos os canhotos, porque o canhoto tem muita força na mão esquerda.